Programa Mercado e Ação, sempre nas terças-feiras, 22 horas e 30 minutos. Quintas-feiras, às 23 horas e 30 minutos. E sábado, às 8 horas da manhã, no canal 6 da NET, Poa TV. Recebe hoje o nosso bom amigo, nosso quase comentarista regular, Carlos Paiva, economista da Fundação de Economia e Estatística do Estado, enquanto durar a Fundação de Economia e Estatística, também professor universitário. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, é um prazer estar aqui sempre. Acabamos de colher uma super safra. O que isso vai refletir para o nosso Estado? Essa você começou bem, puxando a nossa melhor notícia, né? Na verdade, não é só no Estado, né, querido? A super safra é nacional. Nós vamos colher esse ano em torno de 230 milhões de toneladas no Brasil. Isso envolve um crescimento de 22% em relação ao ano passado, 40 milhões de toneladas a mais, né? Então, isso tem consequências para o Brasil todo e isso é mais positivo porque, claro, o Rio Grande do Sul, a dinâmica do Rio Grande do Sul não está dada apenas à nossa produção agrícola exportada, ela está dada também pela dinâmica da economia nacional. E para a economia nacional, o crescimento da produção agrícola é muito expressivo. Nós temos regiões que são ainda mais dependentes do agronegócio do que o Rio Grande do Sul. Ou seja, isso é a grande notícia boa, né, desse ano. Já havia uma expectativa positiva, mas ela superou as expectativas. Agora, em abril, se viu que o aumento de produtividade foi ainda mais significativo nos mais diversos setores. Entretanto, assim, isso é uma excelente notícia, sem sombra de dúvida. Mas veja bem, das 230 milhões de toneladas que a gente vai produzir, em torno de 110 milhões de toneladas são de soja. E a soja ela é vendida fundamentalmente sem beneficiamento. A China é a grande compradora e ela quer o produto tu descasca e manda. Exatamente. Então, tu tens um ganho, a princípio, na lavoura e no setor rural e um ganho no transporte. Ok? Mas, assim, tu não tens, digamos, uma conexão direta com processos industriais propriamente dito. Tá? Então, isso não existe nenhuma continuidade nesse processo. Ele é estanque, ele aconteceu e acabou. A produção? Sim. Ela tem mais. Esse também é um ponto, tá? Mas, assim, de qualquer maneira, você tem um aumento de renda para alguns agentes. Aconteceu e acabou médica, aconteceu e acabou a produção. Mas quando os agentes recebem a renda, eles passam a gastar e a mobilizar a economia e os setores de serviços, especialmente no interior, nas cidades que são especificamente rurais. Então, isso tem um benefício que se projeta no médio prazo também. Qual é que é o probleminha? O primeiro problema é que a maior parte é soja e a soja é exportada fundamentalmente com mínimo de beneficiamento. Então, tu não conecta tanto na coisa industrial. O segundo problema é que, na verdade, tu teve justamente pela surpreendente ganho de produtividade no Brasil e na Argentina também explodiu a produção de grãos na Argentina, tu começou a ter uma queda de preço internacional. Então, assim, em março já caiu 5% o preço da soja mundial. Como nós estamos... abril ficou mais ou menos estável, mas houve uma queda em março, em abril estabilizou. Como nós estamos também valorizando um pouco o real, em termos reais, né? Ainda que esteja o dólar 13,17, subiu um pouco, mas assim, em termos reais, pela diferencial de inflação, nós estamos valorizando, isso gera também... O crescimento da renda não é de 20%, nós tivemos um crescimento da produção em 20%, mas se você cai o preço e ao mesmo tempo valoriza em termos reais do real, você tem um crescimento da renda em torno de 10%. Isso, entretanto, é bastante expressivo, tá? É muito expressivo e deve mobilizar o setor rural e as cidades mais do interior, especialmente os setores de serviço. A indústria fica um pouco desconectada. Sim. Outra produção que cresceu muito é o milho. O milho, junto com a soja, em parte, vai virar avicultura, suinocultura, carnes. O milho fica... Nós tivemos o baque da ação da Polícia Federal recentemente com a carne fraca, né? Mas parece que já estamos recuperando um pouco a confiabilidade, respeitabilidade. E este é um setor que, sim, se ele realmente se movimentar, se ele voltar a crescer, e com a oferta de milho também vai haver uma queda de preço, o crescimento do milho, tu tens chance de estar oferecendo um produto mais barato no mercado internacional, aí sim tu mobiliza mais a indústria. Tá? Nós temos que ver qual é que vai ser a transferência por aí. O milho mais barato, ele também faz com que os produtos que tu agrega a ele, carnes, gado,
frangos, tudo, baixando de preço, tu melhora a competitividade. Melhora a competitividade internacional. E essa tem uma conexão com a indústria que é muito grande, porque você abate processamento de pequenos animais, ele é muito intensivo em mão de obra. E ele agrega valor ao produto? Agrega, porque, na verdade, o que significa agregar valor ao produto? Emprega muita gente. Esse pessoal, mesmo que ele receba um salário que não é tão grande, esse é um salário que fica na região e mobiliza muito. Veja assim, ó, o produtor de soja do Centro-Oeste, claro que ele está recebendo mais, ele está gastando mais, mas uma parte desse gasto ele realiza nas capitais, ele realiza até no exterior. Enquanto que o pequeno trabalhador assalariado, e a avicultura tem essa vantagem, desde a produção lá no campo, o produtor rural é um pequeno produtor, e o trabalhador é intensivo em trabalho, recebe uma renda que fica no município, no território, na região. Então, ela tem um poder multiplicador muito maior. Né? Então, tudo vai depender muito de como é que tu vai estar. A super safra é maravilhosa? É magnífica, é a melhor notícia que nós tivemos nos últimos tempos. Agora, se nós exportarmos tudo a granel, as vantagens são menores do que se você conseguir processar mais internamente. Nessa questão, a Selic está caindo, mas os bancos não estão diminuindo as taxas de juro. Como é que ocorre esse casamento? Pois é, em parte tem a ver com uma política do Banco Central, assim, o Banco Central, ele baixou a taxa de juros da Selic, mas ele parece que limitou mais, ele tornou mais rígido a administração do compulsório, então ele não está dando tanta liquidez aos bancos. É interessante isso, porque parece que ele dá com uma mão e tira com a outra. Percebe? Ele administra o Selic para ser mais flexível, mas ele está apertando a liquidez bancária pelo lado do compulsório. E, ao mesmo tempo, a impressão que se tem é que a política que tinha sido feita anteriormente de usar os bancos comerciais públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, como elementos de imposição de concorrência, também diminuiu. As taxas nesses bancos não estão mais... Antigamente era assim, a Selic baixava e os bancos públicos puxavam o spread para baixo. Então, eles obrigavam os outros a seguir. E isso não está acontecendo. Paiva, a Selic, ela fortemente regula a dívida do governo, a captação de dinheiro por parte do governo. Sim. Baixando a Selic, e agora é um questionamento meu, baixando essa taxa, o governo está pegando o dinheiro mais barato. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a taxa do banco, as taxas bancárias não reduzindo, ele não está permitindo que as empresas, que a economia busque dinheiro mais barato. Nem tanto as empresas, é correto isso. Ele está pegando dinheiro mais barato, ok? Quando a Selic é a taxa que ele capta. Agora, assim, ó, a taxa bancária que a gente está se referindo são várias taxas, tá? Então, as taxas da empresa, uma boa parte delas são a taxa de juros de longo prazo do BNDES, repassados pelo BRDE e pelo sistema financeiro de longo prazo. Esse tem uma política específica, diferenciada. Correto. E ela não está sendo afetada, ela existe, a taxa, inclusive, muitas vezes é inferior à taxa Selic, a taxa de juros de longo prazo. O que é maior problema é, na verdade, para o consumidor. A taxa que não está caindo é a taxa do cheque especial, é a taxa do crédito direto, e aí tu tens é a taxa, portanto, que está associada a ela da revenda de eletrodomésticos, porque são todas taxas associadas. Se essa não cai, o estímulo de demanda que se espera a partir de uma busca maior de bens de consumo não vai existir. A gente esperava, a expectativa de muitos era que baixaria a Selic, isso seria repassado em spread e haveria uma retomada de demanda, especialmente, como eu comentei contigo, com a FGTS sendo liberado, então nós teríamos aí um maior consumo. Até agora não apareceu. Se reduzisse essa taxa no banco, diminuindo as taxas do CDC, tu acredita que o quanto melhoraria a economia em termos de circulação? É difícil da gente... Em termos de... circulação de dinheiro. É difícil da gente projetar isso é uma polêmica entre nós, pelo seguinte, porque o gasto que o consumidor realiza, ele depende, em parte, da taxa de juros que ele está encarando, mas também muito da expectativa que ele tem com relação à sua renda futura. Como a taxa de desemprego continua elevada, na verdade, ela chegou a se elevar um pouco, né, fora também das expectativas governamentais, a insegurança está muito grande. Então, assim...
mesmo com uma taxa menor, fica difícil de você projetar quanto que seria a elevação do consumo dada a insegurança elevada com desemprego. Eu entendo que teria que baixar muito a taxa de juros, de forma expressiva a taxa de juros, e aí o governo teria que estar usando os bancos comerciais públicos para provocar uma concorrência com os bancos privados, para realmente nós termos um reflexo positivo em termos de demanda. E aí tu teria um círculo positivo, né? Tu aumenta a demanda, aumenta a circulação, aumenta o emprego, aumenta a confiança e as pessoas consomem mais e por aí adiante. Nem a indústria, nem o prestador de serviço, nem o consumidor e nem o governo acreditam nessa retomada imediata. Não é possível acreditar, nós não temos base para isso, né? Qual seria um fator que poderia desencadear um processo de melhoria nisto? Luiz Antônio, isso nós já conversamos um pouco sobre isso. A dificuldade toda é assim, tem várias ações que se poderiam tomar para uma retomada. A dificuldade se encontra em que, se tu aciona os mecanismos tradicionais, maiores gastos governamentais, diminuição da taxa de juros, você tem uma pressão inflacionária. E esse governo, em particular, parece que tomou para si a responsabilidade de colocar a inflação completamente sob controle. Pela primeira vez em alguns anos, nós vamos para o centro da meta. Talvez fiquemos abaixo do centro da meta, né? Quando você cai a inflação e a taxa de juros não cai na mesma velocidade, o juro real sobe, ok? E aí tu tem uma dificuldade. Mas, assim, se o teu objetivo é controlar a taxa de inflação, e parece que o governo colocou isso como prioridade, a política não pode se flexibilizar demais. A gente sabe o que fazer para retomar a economia. Ora, desvaloriza a nossa moeda, exporta mais e aumenta os gastos governamentais, cria uma demanda e, a partir daí, entramos num círculo virtuoso, né? Só que isso aumenta o salário, aumenta a demanda, né? Mas isso tudo tem um componente inflacionário que o governo está lutando para controlar. Ele priorizou este objetivo. O objetivo dele, na verdade, claramente é colocar a taxa de inflação abaixo do centro da meta. Nós vamos ao intervalo e depois do intervalo a primeira pergunta vai ser o quanto é importante existir uma inflação para uma economia. Ok. Vamos ao intervalo e retornamos num instante.